Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula 2 da disciplina de eletromagnetismo. O título dessa aula é Lei de Coulomb e Campo Elétrico. Para preparar essa aula, eu me baseei no capítulo 2 do livro Eletromagnetismo, do Reich, que é o livro que nós estamos seguindo na disciplina, e também esse assunto está relacionado ao capítulo 2, tanto da apostila teórica, como também da apostila de exercícios resolvidos que nós estamos utilizando. Aqui eu mostro para vocês os principais tópicos que nós vamos discutir hoje. Então, nós vamos falar sobre lei de Coulomb e força elétrica, campo elétrico, distribuições contínuas de cargas e campo elétrico devido a distribuições contínuas de cargas. Primeiro, vamos falar sobre forças elétricas. Nós sabemos que forças elétricas existem e que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Essas forças de atração e repulsão, então, são forças elétricas e, de acordo com a lei de Coulomb, do que essa força elétrica depende? Essa força elétrica, ela depende diretamente do produto das cargas que nós estamos analisando e depende inversamente do quadrado da distância entre essas duas cargas. Para facilitar, vamos aqui imaginar uma situação em que existem duas cargas pontuais no espaço. A carga pontual positiva Q1, que vocês estão vendo aí, e a carga pontual positiva Q2. Quando nós falamos em carga pontual, significa que nós podemos definir a localização dela a partir de apenas um ponto. Então, vamos imaginar assim que esse corpo carregado, ele tem dimensão tão pequena se comparado com o restante do espaço onde estamos analisando, que ele pode ser considerado como simplesmente um ponto, um pontinho carregado. Então, nós temos aí, por enquanto, duas cargas pontuais. Ao longo dessa aula, nós vamos falar também de outros tipos de cargas que não são pontuais, mas agora vamos focar nas cargas pontuais. Bom, e eu quero agora descobrir qual que é a força elétrica que atua sobre essas cargas. Gente, aqui um primeiro ponto que nós devemos saber é como existem essas duas cargas e uma vai exercer influência sobre a outra, essas forças, no caso de repulsão, já que as duas são positivas, elas vão existir tanto na carga Q2 como também na carga Q1. Então, a primeira coisa que nós vamos combinar aqui é o seguinte: se nós queremos calcular essa força elétrica, nós primeiro vamos pensar onde nós queremos calcular essa força elétrica. Então, para o nosso exemplo, para a nossa primeira análise aqui, vamos imaginar que estamos tentando descobrir a força elétrica que existe aqui na carga Q2. Então, é uma força que existe devido à influência da carga Q1 e ela está aqui na carga Q2. É essa força que nós queremos calcular. Para calcular essa força, gente, nós vamos precisar aqui estabelecer vetores. Por quê? Nós não vamos determinar simplesmente um módulo dessa força. Nós vamos determinar a força como um vetor. Nós vamos determinar módulo, direção e sentido da força. Então, nós vamos fazer uma análise vetorial para aplicação aqui da lei de Coulomb e determinação das forças elétricas. Esse procedimento vetorial, então, o nosso primeiro passo aqui vai ser determinar um vetor que liga as duas cargas. Atenção para não errar o sentido do vetor. Nós não estamos querendo calcular a força aqui na carga Q2? Então, nós estamos querendo determinar a força aqui devido à influência, à resistência da carga Q1.
Lembrem-se sempre que o vetor, então, que nós vamos estabelecer, ele é sempre um vetor que tem origem na carga que está exercendo a influência, e esse vetor ele tem extremidade onde nós queremos determinar a força aqui no caso, certo? Então, esse vetor eu vou colocar ele assim, ó, ele tem origem aqui em Q1, porque Q1 é a carga que está estabelecendo a influência aqui na carga Q2. Então, ele tem origem em Q1, extremidade em Q2, e é aqui em Q2 que nós vamos definir essa força elétrica que estamos procurando. Então, esse vetor eu chamei de R12. Além do vetor R12, que é o vetor que liga essas duas cargas, nós vamos precisar conhecer também o unitário desse vetor, que eu chamei de A12. Como então que nós vamos calcular F12? F12, entendam que é a força que a carga 1 influencia, né, faz surgir na carga 2, certo? Então, nós estamos calculando a força aqui na carga 2 devido à influência da carga 1. Então, veja, essa força vai ser determinada, conforme a gente falou, ó, ela é diretamente proporcional ao produto dessas duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que existe entre as duas. Então, a força é Q1 vezes Q2, dividido por 4πε0, vezes o módulo do vetor R12 ao quadrado, vezes o unitário do vetor R, que a gente chamou de A12. Isso daqui, essa fórmula, ela fornece para a gente pronta a força que vai existir na carga 2. Unidade de força, nós sabemos que é Newton. Então, a unidade aqui, depois que nós terminarmos de calcular, nós vamos obter um vetor, e esse vetor vai ter unidade em Newton. Eu vou desenhar aqui agora. Antes, precisamos falar quem que é o epsilon zero. O epsilon zero, ele é uma constante, gente. Então, nós chamamos epsilon zero de constante elétrica ou constante de permissividade do vácuo. Por isso que tem esse zerinho aqui, epsilon zero, porque se trata da constante de permissividade do vácuo, que é aproximadamente igual à constante de permissividade do ar. Então, para essa constante, nós vamos usar esse valor aqui, 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12, e a unidade é Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro ao quadrado. Bom, então, colocando agora a força no desenho, nós vamos ter essa força aqui, F12. Mais uma vez, é a força que existe na carga 2 devido à presença, à influência da carga 1. Vocês estão vendo aqui que essa força representada por essa flechinha em roxo, ela saiu certa aqui, ó. Ela tá com sentido de repulsão. Vocês concordam? Ela tá com sentido de repulsão aqui com relação à carga Q1. Quando a gente faz essa conta aqui em termos vetoriais, nós não precisamos nos preocupar com o sentido da força, porque se nós pegarmos esses vetores aqui, R e o A, certinhos, o sentido da força já sai certo depois de aplicar essa fórmula. Quer ver como faz sentido? Ó, nesse caso aqui, tanto Q1 como Q2 são positivas, não são? Então, aqui essa multiplicação vai dar um número positivo. O denominador aqui, 4πε0 é um número positivo, o quadrado aqui da distância vai dar um número positivo também. Então, todo esse fator aqui deu um número positivo. Quando nós multiplicarmos um número positivo pelo unitário aqui do vetor do vetor R12, né, o unitário aqui, a nossa força, ela vai sair com a mesma direção e mesmo sentido desse unitário. Então, por isso que aqui nós observamos que ela está aqui com a mesma direção e sentido do A12. Então, ela tem esse aspecto de repulsão com relação à carga Q1.
Eu vou colocar aqui embaixo outro exemplo, que aí nós vamos observar como que essa fórmula sempre vai se encarregar de fornecer para nós a força já com a direção e sentido corretos. Ó, então, nesse caso, nós temos agora, de novo, duas cargas, Q1 e Q2, e as duas são positivas. Agora, o meu objetivo é calcular a força F12, a força aqui na carga 1. Então, eu estou querendo saber qual que é a força que existe aqui na carga 1 devido à existência da carga Q2. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou traçar o meu vetor R, agora eu vou chamar ele de R21. Por quê, gente? Agora, a carga que está exercendo a influência é a carga Q2, e eu estou querendo saber qual que é a influência que ela exerce aqui na Q1. Então, a origem dela está em Q2 e a extremidade está em Q1, desse vetor. Então, isso é o R21. Vamos desenhar aqui, representar o unitário do vetor R21. Então, aqui está o A21. Para a gente calcular a força, então, usando essa fórmula aqui, foi colocada aqui embaixo, mais uma vez, o que nós temos? Olha só, Q1 e Q2 são positivos, esse número aqui do denominador também é positivo, então a nossa força F21, ela vai ter mesma direção e mesmo sentido do que o vetor unitário A21. Então, o vetor unitário A21, olha só, ele vai fornecer para nós a direção e sentido da força aqui na Q1. Então, olha só, o F21, ele está também com esse sentido de repulsão com relação à carga Q2. Vamos fazer agora um outro exemplo, que nós temos cargas de sinais opostos. Então, agora, a minha Q1 continua positiva, só que a Q2, ela é negativa. Vamos lá, então. Eu vou querer determinar o vetor aqui na carga Q1. Então, coloquei aqui o meu vetor R21, saindo da carga 2 com a extremidade dele na carga 1. Vamos colocar aqui o unitário dele, que é o A21. Para a gente calcular, então, a força aqui na carga Q1, nós vamos usar mais uma vez essa fórmula. Só que o que acontece aqui agora, gente? Olha só. Q1 é positiva, mas Q2 é negativo. Então, se você vai colocar aqui na fórmula os números Q1 e Q2 com os sinais deles. Se Q1 ou Q2 for negativo, você vai colocar o menos aqui na fórmula para multiplicar os termos aqui, tá? Então, o sinal entra. Então, quando você multiplicar aqui Q1, que é positivo, por Q2, que é negativo, esse número do numerador, ele vai ficar negativo. Aqui no denominador, nós sempre vamos ter um número positivo, porque é 4πε0 vezes uma distância ao quadrado. Então, isso sempre vai dar positivo. Então, nessa situação agora, esse fator todo aqui, que está multiplicando o unitário, ele vai dar um número negativo. Então, quando a gente multiplicar esse número aqui, que é o módulo da força, que nesse caso é um número negativo, pelo vetor unitário, nós vamos obter um vetor aqui em Q1 que vai ter a mesma direção do unitário, só que vai ter sentido oposto. Então, se eu colocar aqui o vetor da força, ó, agora a flechinha dele tá indicando um sentido oposto ao sentido do vetor unitário. E isso tinha que acontecer mesmo, porque agora, como nós temos uma carga positiva e uma negativa, essas duas cargas elas vão se atrair, certo? Então, por isso que agora a nossa força aqui ficou representada como sendo uma força de atração. Então, depois que você aprende a usar direitinho essas fórmulas, considerando os sinais corretamente e sem confundir os sentidos dos vetores aqui, que são importantíssimos, nós obtemos a força escrita em formato vetorial e já prontinha, correta. Aqui, então, gente, eu trago mais um exemplo agora para nós analisarmos.
E nessa situação, Q1 é negativa e ela está posicionada em um ponto P1, que nós escrevemos ele aqui em coordenadas cartesianas como sendo x1, y1, z1. E nós temos a carga Q2, que é positiva, e ela está posicionada no ponto P2, dado por x2, y2, z2. Nós vamos calcular a força que existe aqui na carga Q2, tá? Então, eu quero saber a influência da carga Q1 aqui na carga Q2. Vamos determinar a força aqui. Então, o nosso vetor, nós sempre vamos colocar ele com a origem na carga que está exercendo a influência e extremidade dele aqui onde nós queremos determinar a força. Se vocês inverterem o sentido desse vetor aqui, vocês vão obter uma força elétrica no final que tem sentido oposto ao sentido verdadeiro dela. Então, fica errado. Então, é importantíssima essa etapa de definir o vetor com o sentido correto. Definir, então, o vetor R12 e para determinar ele, agora que nós temos aqui as coordenadas dos pontos, nós podemos fazer, então, coordenadas do ponto P2 menos coordenadas do ponto P1. Então, fica x2 menos x1 na direção de AX, y2 menos y1 na direção de AY, z2 menos z1 na direção de AZ. Esse é o nosso vetor R12. Conforme nós combinamos desde a aula 1, aqui na disciplina de eletromagnetismo, nós vamos usar essa notação para vetor. Então, nós vamos colocar um número na direção de AX, um número na direção de AY, mais um número na direção de AZ. Bom, depois, para obter o unitário, é fácil, uma vez que nós já temos o vetor. Então, basta a gente fazer o vetor R12 dividido pelo módulo dele. Finalmente, para poder determinar essa força, aplicamos aqui a lei de Coulomb, Q1 vezes Q2. Agora, gente, observando aqui os sinais, ó, Q1 é negativo, Q2 é positivo. Então, quando nós multiplicarmos Q1 vezes Q2, vai dar um número negativo. Dividido por 4π epsilon 0 R12 ao quadrado, isso daqui vai dar um número positivo. O R12, o módulo de R12, é a distância, né, entre essas duas cargas, é o módulo desse vetor. Como ele está ao quadrado aqui, tudo aqui embaixo vai dar positivo, então nós vamos multiplicar esse fator aqui, que é o módulo da força, vezes o vetor unitário A12. Então, como esse fator deu um número negativo, a força que vai existir aqui na carga Q2, ela tem a mesma direção do que o vetor unitário, só que ela vai ter sentido oposto ao vetor unitário. Então, a nossa carga aqui, ela vai estar dessa forma, F12, calculada a partir dessa expressão. Isso é o que a gente esperava? É, porque como essas duas cargas têm sinais opostos, essa força ela tinha que ser de atração. Então, realmente, ela tem que ter o sentido oposto ao sentido desse unitário que nós definimos aqui no começo da resolução. Agora que nós conseguimos entender o conceito de força elétrica e como calculá-la, vamos passar para o estudo do campo elétrico. Fisicamente, o campo elétrico é a grandeza que possibilita a carga Q1 exercer uma força sobre uma carga de teste QT. Então, observa, nós temos aqui uma carga elétrica positiva, chamada de Q1, e nós sabemos que se nós trouxermos uma carga QT aqui, que foi chamada uma carga de teste, para a região aqui próximo de influência aqui da carga Q1, vai surgir uma força nessa carga teste. O campo elétrico, fisicamente, ele pode ser entendido, então, como essa grandeza que possibilita que a carga Q1 exerça influência sobre a carga QT. E essa influência é exercida a partir da força de repulsão, aqui no caso, né? Já que as duas são positivas.
Então, gente, fisicamente, nós podemos definir campo elétrico como sendo essa força que surge aqui na carga teste, devido à presença da carga Q1, dividido pelo valor da carga teste. Então, olha, o campo elétrico, nós sempre vamos usar a letrinha E para representar campo elétrico. Então, o campo elétrico que surge devido à carga 1 no ponto T, que é o ponto onde está a carga teste, ele vai ser igual à força elétrica que existe aqui na carga teste, devido à existência da carga 1, dividido pelo valor da carga teste. Então, conforme vocês podem observar, como nós vamos pegar essa força e dividir pelo valor da carga teste, nós entendemos que o campo elétrico, ele não vai depender do valor dessa carga. O campo elétrico nesse ponto aqui, onde a gente posicionou essa carga teste, não vai depender do valor da carga teste. Qual que é a unidade de campo elétrico? Como nós estamos pegando aqui, dividindo uma força por uma carga, a unidade é Newton dividido por Coulomb, ou uma outra unidade muito utilizada para campo elétrico também é Volt por metro. As linhas de força são linhas imaginárias em cada ponto do espaço sob influência de um campo elétrico. Elas são empregadas no sentido de visualizar melhor a atuação do campo elétrico. Por convenção, essas linhas apresentam as seguintes propriedades. As linhas de força começam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas. Então, o campo elétrico ele é um campo de natureza radial. As linhas sempre começam nas cargas positivas, né, ou saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. A tangente, a linha de força passando por qualquer ponto no espaço, fornece a direção do campo elétrico naquele ponto. A intensidade do campo elétrico em qualquer ponto é proporcional ao número de linhas por unidade de área transversal perpendicular às mesmas. Vamos então ver na próxima tela algumas figuras que ilustram essas linhas de campo elétrico. Aqui nessa figura, nós conseguimos enxergar as linhas de campo elétrico em duas situações diferentes. Então, aqui à esquerda, nós temos duas cargas pontuais de sinais opostos, e à direita, nós temos duas cargas pontuais de mesmo sinal. De acordo com as propriedades dessas linhas que nós estudamos na tela anterior, nós sabemos que a intensidade de campo elétrico que existe em cada região, ela é sempre proporcional ao número de linhas por unidade de seção transversal perpendicular a elas. Então, onde existe a maior quantidade de linhas, vai ter uma intensidade de campo elétrico maior do que nas regiões onde existe um número de linhas menor. Bom, além disso, nós vimos que sempre em um determinado ponto aqui que nós estabelecemos ao longo dessas linhas, se nós traçarmos a tangente a essa linha, nesse ponto de interesse, nós temos a direção e sentido do campo elétrico naquele ponto. Outra coisa que nós podemos enxergar aqui é a natureza que nós falamos sobre o campo elétrico ser radial. Então, as linhas de campo, ó, estão aqui sempre saindo da carga positiva e sempre tem direção de chegar nas cargas negativas. Então, esse campo elétrico, ele vai possibilitar a existência de forças de interação entre essas duas cargas, que no caso são forças de atração. Agora, desse lado aqui, nós observamos que
Como existem duas cargas positivas, as linhas de campo elétrico sempre estão saindo dessas cargas positivas, tanto dessa carga aqui de cima, como também dessa carga aqui de baixo. Então, até pelo próprio desenho das linhas, dá para nós enxergarmos a diferença com relação a esse caso anterior aqui da esquerda. Então, aqui nós não vamos enxergar a força de atração entre essas duas cargas. O campo elétrico presente aqui, ele vai sim possibilitar a existência de forças de interação entre elas, porém aqui essas forças são de repulsão. Anteriormente, nós definimos o campo elétrico como sendo força dividido pela carga teste. Agora, aqui, nós vamos ver uma maneira, uma formulação para calcular campo elétrico devido a uma determinada carga em um ponto qualquer do espaço. Então, olha só, nós temos essa carga pontual, Q1, que está localizada no ponto P1. Ponto P1 está em coordenada cartesiana e é definido como x1, y1, z1. Nós queremos descobrir qual que é o campo elétrico devido a essa carga Q1 que existe nesse ponto P. O ponto P tem coordenadas xp, yp e zp. Para isso, gente, nós precisamos então definir um vetor que liga a carga ao ponto. Então, mais uma vez, esse vetor que liga a carga até o ponto de interesse, ele vai ter as mesmas características gerais daquele vetor que a gente falou anteriormente para calcular a força elétrica. Ou seja, esse vetor, ele sempre tem que ter a origem aqui na carga que está exercendo a influência e extremidade no ponto P, que no caso é o ponto onde nós queremos determinar agora campo elétrico. Então, esse vetor está com a origem em P1 e extremidade no ponto P. Precisamos, então, determinar esse vetor chamado de R1P, e se nós temos as coordenadas do ponto P e do ponto P1, é bem fácil encontrar esse vetor. Então, nós fazemos aqui, ó, xp menos x1, isso vai ser o número que está na direção de AX, mais yp menos y1 na direção de AY, mais zp menos z1 na direção de AZ. Esse é o nosso vetor. Além do vetor, precisamos também do unitário. O unitário nada mais é do que vetor dividido pela sua norma, pelo seu módulo. Então, aqui está a representação da obtenção do unitário A1P. A partir disso, gente, para a gente calcular o campo elétrico no ponto P, nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ser Q1 dividido por 4πε0, R1P ao quadrado, que multiplica o unitário A1P. Então, do que depende o campo elétrico nesse ponto P? O campo elétrico vai depender do valor dessa carga Q1. Então, tá aqui, ó, Q1 dividido por 4πε0, ε0 é a mesma constante que nós falamos anteriormente, que vale 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12. Aqui nós temos o módulo do vetor R1P ao quadrado, ou seja, o campo elétrico ele também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga Q1 e o ponto onde me interessa saber o campo elétrico. Isso daqui, esse fator, então, gente, ele nos dá o módulo, né, a intensidade do campo elétrico. E aí, nós multiplicamos esse fator pelo vetor unitário A1P para a gente poder obter o vetor campo elétrico aqui nesse ponto P. A unidade de campo elétrico, conforme nós já falamos, é Newton por Coulomb ou Volt por metro. Notem que o campo elétrico, gente, ele também é um vetor e ele também vai sair para a gente essa representação vetorial pronta a partir aqui dessa fórmula.
Por quê? Nesse caso aqui, como a carga Q1 é uma carga positiva, esse número aqui vai dar um número positivo, esse fator vai ser positivo. Quando ele multiplicar o unitário, nós vamos obter um campo elétrico nesse ponto aqui, que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor unitário. Então, aí está representado ele, ó, aqui em roxo. Tem a mesma direção e sentido do vetor unitário. Ou seja, isso tinha que acontecer mesmo, porque nós sabemos que o campo elétrico, ele sempre tem essa ideia de sair de cargas positivas. Agora, se nós estivéssemos tratando sobre uma carga Q1 negativa, aí a gente ia colocar aqui o menos na fórmula, esse fator aqui ia ficar negativo e o campo elétrico, ele ia ser um vetor, portanto, que ia estar na mesma direção desse unitário, só que em sentido oposto. Então, ele estaria assim em sentido oposto ao vetor unitário e, portanto, ele estaria, né, concordando com aquela ideia que nós sabemos que as linhas de campo elétrico sempre chegam em cargas de sinais negativos. Então, seguindo esse procedimento, nós obtemos o vetor campo elétrico escrito da forma completa dele. E agora, se nós tivermos várias cargas pontuais no espaço e nós quisermos determinar o campo elétrico total aqui no ponto P. Não tem nenhuma dificuldade adicional. O que nós devemos fazer? Nós vamos considerar cada uma das cargas separadamente. Então, por exemplo, consideramos aqui a carga Q1 e determinamos o campo elétrico devido à carga Q1 no ponto P. Esse campo elétrico resultou no vetor E1. Fazemos a mesma coisa com as outras cargas. Determinamos o campo elétrico no ponto P, devido à carga Q2, que deu o campo E2. E, por fim, o campo elétrico aqui no ponto P, devido à existência da carga Q3. Aqui nós temos representado o vetor E3. Então, nós temos esses três vetores representados aí em vermelho, E1, E2 e E3. Se nós quisermos saber, então, o campo elétrico total no ponto P, basta fazer uma soma fasorial entre esses três vetores. Então, tá aí, ó. O campo elétrico total no ponto P vai ser igual ao campo elétrico resultante, que é obtido a partir da soma desses campos elétricos que nós obtivemos individualmente a partir da análise de cada carga. Então, ele vai ser E1 mais E2 mais E3. As cargas pontuais não representam um único tipo de carga que existe. Existem outros tipos que nós chamamos aqui de distribuição contínua de carga. Vamos então conhecer essas outras possibilidades de carga. Aqui, primeiro, eu coloquei a distribuição linear de cargas, ou seja, nós temos um filamento, uma linha, e esse filamento está carregado. Então, nós chamamos isso de uma distribuição linear de cargas. Uma segunda possibilidade é quando nós imaginamos uma superfície carregada, uma superfície de duas dimensões. Então, aqui está o desenho representativo dessa situação, e nesse caso, nós falamos que temos uma distribuição superficial de cargas. Por fim, aqui a terceira possibilidade é quando nós pensamos em uma superfície de 3 dimensões que está carregada. Nesse caso, então, nós temos carga em um volume, ou seja, nós temos uma distribuição volumétrica de cargas. Vamos caracterizar cada uma dessas distribuições contínuas de cargas. Começando pela distribuição linear, nós podemos dizer que ela se caracteriza por uma quantidade infinitesimal de carga dQ distribuída em um elemento diferencial de linha dL. Então,
para tentar caracterizar essa distribuição de cargas, nós podemos aqui imaginar um elemento diferencial de linha ao longo dessa distribuição linear. Vamos considerar esse elemento diferencial de linha como sendo aqui um DL. E esse elemento diferencial de linha, existe, né, ao longo desse elemento, uma quantidade de carga infinitesimal que nós chamamos de dq. Bom, a partir disso, podemos definir a densidade linear de cargas, que nós chamamos de ρL. Como que definimos o ρL? ρL é dq sobre dl. Então, nós temos aqui, olha, uma unidade de carga, que é Coulomb, dividido por uma unidade de comprimento, que é metro. Por isso que a unidade de ρL é Coulomb por metro, é carga por comprimento. Aqui, então, o que nós podemos fazer se nós quisermos descobrir toda a carga total que está distribuída ao longo desse filamento? Se nós multiplicarmos cruzado essa expressão, nós vamos obter, essa expressão aqui de cima, nós vamos obter que dq é igual a ρL dl. Isso é essa carga infinitesimal que está aqui nessa região infinitesimal que nós estamos analisando. Então, se nós quisermos calcular a carga total distribuída ao longo de todo esse filamento, nós podemos fazer a integral. Então, aplicando aqui a integral dos dois lados dessa equação, nós podemos dizer que a carga total vai ser uma integral de linha de ρL dl. Fazendo essa integral, então, nós obtemos a carga total, que é dada em Coulomb. Seguindo um raciocínio semelhante para a distribuição superficial de cargas, nós podemos caracterizar ela por uma quantidade infinitesimal de carga dq distribuída em um elemento diferencial de superfície ds. Então, agora nós vamos imaginar esse elemento diferencial de superfície aqui, dentro dessa distribuição superficial. Esse elemento, ele tem uma área chamada aqui de ds, e a carga dele, nós vamos considerar essa quantidade de carga infinitesimal, dq. Então, agora nós vamos definir essa grandeza chamada densidade superficial de cargas, que é o ρS. Quem é ρS? ρS vai ser dq sobre ds. O dq, mais uma vez, é uma unidade de carga, a carga que está contida aqui nesse elemento diferencial de área, e nós vamos dividir isso por um elemento diferencial de superfície. Então, fica a unidade da densidade superficial de cargas é Coulomb por metro quadrado. Então, mais uma vez aqui, se eu multiplicar essa expressão cruzado, né, eu vou ter que dq é igual a ρS vezes ds. Se eu integrar os dois lados dessa expressão que eu acabei de escrever, eu então consigo chegar no cálculo da carga total que está distribuída nessa distribuição superficial. Então, temos aqui que a carga total vai ser uma integral de ρS ds. Aqui, gente, como é uma integral de superfície, na verdade, isso daqui vai se tornar uma integral dupla. E a unidade da carga total é Coulomb. Aqui, na terceira possibilidade, nós podemos dizer que uma distribuição volumétrica de cargas se caracteriza por uma quantidade infinitesimal de carga dq distribuída em um elemento diferencial de volume dv. Então, agora, dentro dessa distribuição tridimensional, nós vamos imaginar aqui um elemento diferencialzinho de volume aqui dentro, e esse elemento diferencial de volume, ele tem aqui o volume dele, nós vamos representar por dv. E a carga total que está aqui dentro é a carga dq. Agora, então, vamos definir
a grandeza é chamada densidade volumétrica de cargas, que é ρV. Quem é ρV? ρV vai ser dQ dividido por dV, elemento diferencial de carga dividido pelo elemento diferencial de volume. A carga, unidade Coulomb, volume, nós temos como unidade metro cúbico. Então, o ρV, ele é dado em Coulomb por metro cúbico. Aqui, então, seguindo a mesma ideia, se nós multiplicarmos cruzada essa expressão, nós vamos ter que o dQ, essa carga do elemento diferencial, vai ser ρV dV. Aplicando, então, integral dos dois lados dessa expressão, nós chegamos que a carga total que está contida nessa distribuição volumétrica vai ser uma integral de ρV dV, a integral de volume. Então, essa integral é uma integral tripla. E o resultado dessa carga total tem que ser dado em unidade Coulomb. E se nós quisermos calcular o campo elétrico devido a uma distribuição volumétrica contínua de cargas? Então, nós vamos iniciar o raciocínio lembrando da fórmula do campo elétrico que estudamos para a carga pontual. Então, tá aí, Q1 sobre 4πε0r ao quadrado AR. Se nós estamos considerando agora uma distribuição volumétrica de cargas, nós vimos anteriormente que ρV é a densidade volumétrica de cargas e ela pode ser obtida a partir de dQ sobre dV. Se nós multiplicarmos, então, em cruz essa expressão, nós obtemos que dQ vai ser ρV dV. Então, vou representar aqui mais uma vez nessa região de distribuição volumétrica um determinado elemento diferencial de volume, e esse elemento diferencial de volume, ele tem essa quantidade de carga dQ e ele tem o volume dV. Vamos supor que nos interessa calcular o campo elétrico nesse ponto P devido a esse elemento diferencial de volume dV que tem aqui a carguinha dQ. Se nós quisermos fazer isso e encontrar a influência aqui do ponto P apenas desse elemento diferencial de volume, é fácil. A gente pode imaginar que esse DE, ou seja, estou pensando aqui que é como se fosse o elemento diferencial de campo elétrico no ponto P. Melhor dizendo, é o campo elétrico no ponto P devido apenas esse elemento diferencial de volume. Isso daqui vai ser igual a dQ, então no lugar de Q, a gente coloca a carga que temos aqui nesse elemento diferencial. Então, dQ dividido por 4πε0r ao quadrado AR. Esse vetor R, aqui nesse caso, seria o vetor, então, que consegue ligar o ponto desse elemento diferencial até o ponto P. Então, fazendo esse vetor R de uma maneira genérica, ele está aqui, né, ligando a carga até o ponto onde queremos calcular o campo elétrico. Agora, se nós quisermos expandir esse conceito, nós podemos, de uma maneira geral, pensar em fazer o somatório das influências desse elemento diferencial dV, distribuindo, né, dividindo toda essa distribuição volumétrica em pequenos elementos diferenciais de volume. E aí nós vamos fazendo o somatório desses DE devido a cada um dos elementos diferenciais que nós vamos considerar que estão dentro dessa distribuição volumétrica. Quando, né, usando lá os conceitos de matemática, quando nós fazemos esse volume do elemento diferencial tender a zero e o número desses elementos tender ao infinito, esse somatório que a gente pensou acaba se tornando uma integral. Contudo, então, nós poderíamos pensar, então, que esse
campo elétrico total no ponto P seria igual à integral que nós vamos obter, e essa integral seria uma integral de volume. Mas essa integral não é uma integral tão simples assim da gente pensar, porque o vetor R, ele não é um vetor fixo, igual nós estamos vendo aqui. O vetor R, ele depende do posicionamento de cada elemento diferencial de volume que nós estamos imaginando. Então, nós temos que escrever aqui o vetor R dependente também dos elementos de integração. Então, R vai ter que ser escrito, se estivermos trabalhando com coordenadas cartesianas, ele vai ter que ser escrito em função de x, y e z, e ele também vai participar aqui do processo da integral. Então, dá para calcular esse campo elétrico total por meio dessa ideia de integração, porém, não é um processo tão simples em termos matemáticos, muitas vezes. Agora, vamos determinar o campo elétrico devido a uma distribuição linear de cargas. Essa distribuição linear que vamos analisar agora, nós estamos pensando que é uma distribuição linear, é uma linha muito longa, ou podemos chamar também de linha infinita de cargas. Então, olha só aqui o desenho. A nossa linha de interesse, o que nós estamos analisando, ela, no caso aqui do desenho, está sobre o eixo Z. Então, é essa região aqui destacada em vermelho. Vamos imaginar que existe uma linha carregada aí sobre o eixo Z. Essa linha, conforme a gente já falou anteriormente, nós caracterizamos ela a partir de ρL. ρL é a densidade linear de carga dada em Coulomb por metro. O ρL, ele nada mais é do que dQ sobre dL. Então, vamos imaginar aqui um elemento diferencial de linha, até colocamos aqui no desenho, ó, uma delimitação desse elemento dL, e esse elemento dL aqui vai ter uma quantidade de carga chamada de dQ. Então, vamos considerar que aqui nesse pedacinho que a gente está analisando da linha, existe uma quantidade de carga total dQ. No caso, então, aí está representado o dQ. No caso da figura, quem é dL, gente? O dL é uma região, é um elemento diferencial de linha que está sobre o eixo Z. Então, eu posso chamar dL, nesse caso, de um dz. Então, ficou aqui, ρL é igual a dQ sobre dz. Multiplicando aqui em cruz, nós temos que o dQ vai ser ρL dz nesse caso. Então, o dQ é essa carga, essa quantidade de carga presente nesse elemento diferencial. Ela é ρL dz. Coloquei aqui, então, no cantinho, aqui embaixo, a fórmula do campo elétrico devido a uma carga pontual, porque a partir dela nós expandimos o raciocínio para o caso aqui de uma distribuição linear. Então, com relação à carga, gente, nós já resolvemos o problema aqui. No lugar de uma carga pontual Q1, nós podemos colocar esse elemento diferencial de carga, que é dado por ρL dz. Depois, nós transformamos isso numa integral para considerar toda a carga da linha. Bom, agora vamos pensar sobre esse vetor R aqui. O vetor R, pessoal, ele liga o quê? A carga até o ponto onde nós queremos determinar o campo elétrico. No caso dessa figura, estamos considerando que o ponto de interesse para nós é o ponto P, e esse ponto P, ele está aqui localizado no plano XY. Então, eu vou considerar, de forma genérica, como a gente está analisando por enquanto só esse elemento diferencial aqui de carga, vamos ligar o vetor aqui desse elemento diferencial de carga até o ponto P, que é o ponto de interesse para nós encontrarmos o campo elétrico. Então, o campo elétrico devido a apenas esse elemento diferencial de carga foi chamado aqui de DE, que seria como se fosse o elemento diferencial de campo elétrico devido à contribuição apenas desse pedacinho aqui infinitesimal de linha.
Bom, então, esse vetor, representado aí na figura em azul, liga a carga até o ponto de interesse, então ele é o nosso vetor R. Para nós deduzirmos uma fórmula aqui, para poder fornecer o campo elétrico devido a uma distribuição linear de cargas infinita, gente, eu vou considerar, então, agora, a determinação desse vetor R fazendo o seguinte, ó. Vamos considerar que esse daqui está nessa altura Z aqui. Quem que é esse vetor azul? Esse vetor R? Vocês concordam que esse vetor R ele pode ser obtido a partir da soma desses dois vetores que eu acabei de colocar no desenho? Lembrando lá das regrinhas de soma de vetores, se eu somar esse vetor verde aqui com esse vetor rosa, eu obtenho esse resultante, esse vetor total azul, que é o vetor que me interessa, que é o vetor R. Então, quem é o vetor verde? O vetor verde, ele tem intensidade, ele tem módulo igual a Z, considerando que aqui a gente está nessa altura Z, uma altura genérica. E esse vetor, ele tem a direção de A a Z, porque está aqui, né, sobre o eixo Z, só que ele está direcionado para baixo. Então, por isso que eu coloquei aqui esse vetor como sendo menos Z a Z. Ele tem módulo Z, só que ele tem sentido oposto ao sentido positivo de AZ. Por isso que ele está escrito como menos Z a Z. Então, eu peguei esse vetor e agora eu vou somar com esse vetor rosa. Quem é o vetor rosa? Vocês concordam que a distância aqui da origem até o ponto P, já que o ponto P está localizado no plano XY, é o próprio ρ, lembrando lá das coordenadas cilíndricas? Então, esse vetorzinho rosa que nós acabamos de fazer aqui, ele pode ser escrito como ρ a ρ. Então, se eu somar menos Z a Z mais o ρ a ρ, eu vou obter o vetor total, que é o vetor R. Então, aqui está isso que nós acabamos de constatar. R vai ser a soma do vetor verde menos Z a Z mais o vetor rosa, que é ρ a ρ. Então, agora, essa resolução, gente, eu vou continuar aqui o processo usando coordenadas cilíndricas, porque ficou mais fácil para mim escrever esse vetor R usando Z e ρ. E Z e ρ estão em coordenadas cilíndricas. Uma vez que a gente tem o vetor R, quem é o unitário dele? O unitário, para achar o unitário, a gente precisa achar o módulo de R. Então, eu coloquei aqui ó, que o módulo de R vai ser raiz quadrada de ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Daí, o vetor AR, que é o unitário, vai ser o vetor R dividido pelo módulo dele. Então, eu peguei aqui, ó, simplesmente o que nós obtivemos anteriormente. Peguei o vetor R, só mudei aqui, coloquei escrito primeiro o termo em arro, depois o termo em AZ. Então, ficou ρ a ρ menos Z a Z, isso é o vetor R, dividido pelo módulo dele, que é a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, observem que, usando aqui a fórmula do campo elétrico para carga pontual, agora nós vamos substituir as informações que nós temos para esse problema aqui nessa expressão. Aqui, então, eu deixei, mais uma vez, a fórmula do campo elétrico devido à carga pontual. Por quê? Porque agora vamos usar essa fórmula aqui para escrever qual que seria o campo elétrico DE, como se fosse um elemento diferencial de campo elétrico, devido a esse elemento diferencial de carga DQ. Então, o que eu posso escrever? Usando a mesma fórmula, ó. O elemento diferencial de campo elétrico, DE, vai ser a quantidade de carga aqui que está nesse ponto que nós estamos considerando, DQ, dividido por 4πε0, R ao quadrado, que é esse vetor que nós analisamos, AR. Bom, então,
até agora, nós calculamos o campo elétrico no ponto P devido apenas a esse pedacinho infinitesimal da nossa linha. Para a gente poder expandir esse raciocínio para a linha inteira, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e pensar em fazer um somatório dos DZs aqui ao longo de toda a extensão da linha. Só que, na verdade, nós não vamos fazer um somatório, nós vamos fazer uma integral. Então, a gente imagina que o comprimento de cada DZ ao longo dessa linha, o comprimento de cada um tende a zero e a quantidade de DZ que a gente vai dividir essa linha para fazer o somatório tende ao infinito. Assim, a gente deixa a ideia de somatório e passa a utilizar a ideia de integral. Mas, de uma maneira simples, né? Podemos pensar, então, que vamos fazer o somatório das contribuições dos DQs ao longo de toda essa linha. Então, expandindo o conceito agora para a ideia de integral, o campo elétrico total no ponto P, devido à linha inteira, vai ser igual à integral com z variando de menos infinito até mais infinito, porque a gente falou que a linha é infinita, né? De dq sobre 4π ε0 r ao quadrado a r. Bom, usando os conceitos que nós já determinamos na tela anterior sobre quem que é o dq e quem que é o r nesse caso, a gente pode escrever essa expressão. Então, olha só, aqui temos a integral de z variando de menos infinito até mais infinito. No lugar de dq, a gente falou que nesse caso, o dq ele é o ρl dz. ρl é a densidade linear de cargas e o dz é o nosso elemento aqui de integração. Então, aqui nós vamos ter no denominador 4πε0, o módulo do vetor r ao quadrado. O módulo do vetor r é raiz quadrada de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Isso vai ficar ao quadrado. Vezes o unitário do vetor r. O unitário do vetor r, que nós chamamos de AR, nada mais é do que o vetor r dividido pelo módulo dele. Então, isso daqui a gente já tinha falado na tela anterior. Ao jogar essas informações aqui, nós obtemos, então, a integral que devemos resolver para obter a fórmula para calcular o campo elétrico total devido a uma linha infinita de cargas. Agora é matemática. Eu não vou resolver com vocês aqui essa integral. Na próxima tela, eu já vou mostrar o resultado final dela. Ao resolver a integral, então, a gente chega nessa fórmula para o campo elétrico total. Então, observe aqui na figura que agora eu não estou falando mais de um DE, de um elemento diferencial de campo elétrico. Eu estou falando de E, do campo elétrico total, devido à influência dessa linha infinita de cargas. Então, esse campo elétrico, gente, ele pode ser calculado a partir de ρL dividido por 2π ε0ρ a ρ. Daí, o que a gente conclui? Olha só, a magnitude do campo elétrico, nesse caso, é inversamente proporcional à distância ρ e a sua direção é radial, ou seja, normal, à linha. Ela está na direção de arρ. Então, notem que agora nós estamos dependendo aqui de uma distância, só que não é mais do quadrado da distância. O campo elétrico, devido a uma carga pontual, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga e o ponto onde você quer calcular o campo elétrico. Aqui no caso da linha infinita de cargas, nós estamos falando que o campo elétrico ele vai ser inversamente proporcional à distância, nesse caso, a essa distância ρ. E
o nosso campo elétrico, ele tem direção radial à linha. Então, a linha está aqui ao longo do eixo Z e o campo elétrico resultou na direção de arrow. Conforme vocês podem observar, a fórmula que nós obtivemos aqui, ela está escrita em termos de coordenadas cilíndricas, porque foi o sistema que nós optamos para as contas e os desenvolvimentos ficarem um pouco mais simples. Então, agora na próxima tela, eu vou mostrar essa mesma informação, essa mesma fórmula, escrita de uma maneira mais geral, mais genérica. Agora, então, vamos representar a fórmula, como eu disse para vocês, de uma maneira mais genérica, porque na tela anterior nós estávamos analisando aquela situação em que a linha de cargas estava sobre o eixo Z e o ponto de interesse nosso estava no plano XY. Para a gente deixar essa situação genérica para posicionar a linha de cargas em qualquer local do espaço e o ponto também de interesse ao campo elétrico seja um ponto qualquer, nós vamos escrever a fórmula desse jeito, ó. ρL dividido por 2πε0 R a R. Nesse caso, ρL, lembrando, é a densidade linear de cargas e a diferença da fórmula escrita dessa maneira para a tela anterior é que nós não deixamos em função aqui de ρ a ρ. Nós vamos usar esse vetor R genérico. Quem que é o vetor R, então, para tornar essa análise geral? O vetor R, ele tem que ser um vetor direcionado da linha de cargas para o ponto onde se deseja obter o campo elétrico. Então, o vetor R, conforme a gente já espera, ele sai da linha de carga e vai em direção ao ponto de interesse. Só que R deve ser escrito de maneira tal que o módulo dele deve representar a mínima distância da linha de carga até o ponto de interesse, a obtenção do campo elétrico. Então, nós vamos considerar a linha de cargas como um todo. Se a linha é infinita, nós temos infinitas possibilidades a princípio de ligar essa linha de carga até o ponto P, que é o nosso ponto de interesse. Contudo, nós vamos escolher o vetor que liga a linha de carga até o ponto P, de forma que esse vetor tenha o mínimo módulo possível, que ele represente a mínima distância possível entre a linha de cargas e o ponto P. E aqui o AR é justamente o unitário desse vetor R. Agora, vamos pensar em como obter o campo elétrico de uma distribuição superficial de cargas. Nesse caso aqui, gente, eu coloquei a figura que representa a distribuição superficial de cargas que nós vamos analisar. Em um primeiro lugar, devo dizer que essa distribuição é uma distribuição infinita. Então, ela está aqui no plano YZ, é essa região aqui que está sombreada em cinza. Então, ela está no plano YZ. E o Y varia de menos infinito até mais infinito, e o Z também varia de menos infinito até mais infinito. Bom, qual que é o nosso objetivo, então? Encontrar num ponto P aqui, qualquer o campo elétrico total devido a essa distribuição superficial infinita de cargas. Para começar, gente, nós vamos lembrar aqui que quando falamos de distribuição superficial de cargas, nós normalmente usamos o ρS, que é a densidade superficial de carga, dada em Coulomb por metro quadrado. Então, ρS nós podemos entender como sendo uma quantidade infinitesimal de carga, dQ, dividido por uma quantidade infinitesimal de superfície, ds. dQ sobre ds é o ρS. Se nós, então, multiplicarmos aqui cruzado, nós vamos escrever que dQ é ρS vezes ds.
Bom, continuando, qual que vai ser o raciocínio aqui para a gente poder determinar esse campo elétrico total devido ao plano carregado? Quando a gente fez a dedução anterior sobre o campo elétrico devido a uma linha infinita, nós partimos primeiramente da ideia do campo elétrico para uma carga pontual, depois nós expandimos isso e integramos ao longo de toda a extensão da linha. Agora, quando a gente está analisando o plano, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar como se esse plano fosse constituído por infinitas linhas carregadas. Então, vamos imaginar que aquela linha lá que nós analisamos anteriormente, que estava aqui sobre o eixo Z, é uma linha e ao lado dela tem outra, ao lado dela tem outra, e assim sucessivamente, até formar todo esse plano carregado. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou procurar aqui representar essa carga dQ pensando em um filamento carregado, porque aí depois a gente faz a integral, a gente imagina, né, infinitos filamentos um do lado do outro, e isso fornece para nós a ideia do plano carregado. Então, no caso da figura, vamos analisar agora esse filamento aqui carregado. Imagina como se fosse uma linha carregada, por enquanto. Então, voltando à ideia de linha, quem que é o ρL? Aqui eu tô querendo relacionar, gente, o ρL com o ρS. Eu sei que parece um pouco estranho, mas é porque nós estamos usando esse artifício para depois fazer a integral de infinitos filamentos para poder formar um plano, tá? Então, o ρL, pelo que a gente já sabe, é dQ sobre dL. Considerando que o dQ que a gente falou aqui em cima é ρS vezes ds, eu vou jogar essa informação de ρS vezes ds aqui no lugar de dQ. Então, ficou ρL igual dQ sobre dL, só que o dQ é ρS vezes ds dividido por dL. Aqui agora, eu vou substituir esse meu ds, que é o elemento diferencial de superfície aqui, imaginando que seria o meu comprimento total, vamos imaginar, ao longo do eixo Z, vamos imaginar aqui o dl, vezes essa largura. Comprimento vezes a largura daria a área total ds desse elemento diferencial que eu estou analisando. Só que, como eu disse para vocês, essa largura a gente vai considerar ela como sendo infinitesimal, por isso que está aqui um dy, para a gente imaginar isso como se fosse um filamento. Então, eu peguei aqui no lugar de ds e multipliquei o comprimento pela largura. O comprimento deixa um comprimento dl vezes a largura dy, nesse caso. Então, aqui ficou dy, o desenho aqui, o height, chama de dy'. Então, eu deixei aqui dy' vezes dl sobre dl. Os dLs, então, em cima e embaixo, nós podemos cortar para esse filamento que nós estamos analisando, e o ρL fica, então, escrito como sendo ρS vezes o dy'. Assim, nós analisamos, né, relacionamos o ρL com o ρS. Vamos, então, resgatar a fórmula que nós acabamos de descrever para o cálculo do campo elétrico devido a uma linha infinita de cargas. Então, devido a uma única linha infinita de cargas, o campo elétrico é dado por isso daqui. ρL dividido por 2πε0r AR. Bom, gente, o ρL a gente já deduziu aqui, ó. É ρS vezes dy'. Então, vou jogar isso aqui no lugar de ρL na fórmula depois. Quem que é o vetor R? O vetor R é esse vetor meu que vai ligar aqui de forma a me dar a mínima distância entre a linha carregada e o ponto P, que é o meu ponto de interesse ao cálculo
do campo elétrico. Então, eu vou pegar e determinar esse vetor R aqui, que representa essa ligação da linha de cargas analisada até o ponto P. Agora, gente, como que eu vou fazer? Vou seguir um raciocínio semelhante. Olha só, vocês concordam que esse vetor R total pode ser obtido a partir da soma desse vetor, que eu desenhei em amarelo, com esse vetor aqui que eu desenhei em laranja? Então, nós podemos perceber que o vetor em amarelo, ele pode ser calculado considerando isso daqui, essa linha infinita está localizada em um ponto y' qualquer. Esse vetor amarelo, ele tem intensidade, né? Ele tem módulo y' e direção e sentido menos a y, porque ele está virado aqui para a direção negativa do eixo y, né? Por isso que ficou menos y a y. E esse vetor que liga a origem até o ponto P, ele tem, o ponto P tá aqui, ó, o x do ponto P foi representado com um x genérico. Então, esse vetor aqui, ele tem comprimento x genérico na direção de AX. Então, para eu obter o R total, eu somo menos y a y mais x a x. Fazendo isso, aqui está o vetor R total, menos y', né, que ele chamou aqui, menos y' a y mais x a x. Se nós escrevemos o vetor R, nós podemos obter o módulo dele. Então, o módulo dele vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y' ao quadrado. Depois que obtemos o módulo, o unitário do vetor R, ele é dado pelo vetor R dividido pelo módulo dele. Então, aqui eu coloquei o vetor R, ó, só mudei aqui a ordem, coloquei o x primeiro, então ficou x a x menos y' a y, que é o vetor R, dividido pelo módulo dele, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, mais uma vez, nos baseando aqui na fórmula do campo elétrico para a linha infinita de cargas, vamos aplicar essa fórmula aqui para poder obter o campo elétrico devido a essa linha nossa que estamos analisando aqui no ponto P. Então, esse campo elétrico devido a apenas essa linha nossa de análise, eu vou chamar de DE, que seria o diferencial do campo elétrico. Então, observe que o DE, nesse caso, vai ser ρL. ρL nós deduzimos na tela anterior, que aqui pode ser escrito como ρS vezes DY'. E aqui nós temos no denominador 2πε0 vezes o módulo de R. Então, aqui está 2πε0 vezes o módulo do vetor R, que encontramos anteriormente, vezes o AR, que é o unitário do vetor R. Então, aqui está o vetor R dividido pelo módulo dele. Agora, gente, se nós quisermos, então, expandir esse raciocínio e obter o valor do campo elétrico total aqui no ponto P, devido a toda a extensão do plano, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer aquele processo que a gente combinou no início, que é integrar como se fosse para considerar o efeito do somatório de uma linha ao lado da outra, né? Infinitas linhas, uma ao lado da outra, para poder gerar a ideia do efeito do plano completo, que o plano também é infinito. Então, aqui nós vamos fazer agora a integral. Nós vamos integrar em dy', conforme vocês estão vendo, com o y' variando de menos infinito até mais infinito. Então, nós vamos integrar toda essa expressão que nós obtivemos aqui. Notem nessa conta que, ao aplicar a propriedade distributiva aqui, nós vamos obter uma integral da soma. Nós podemos fazer a soma de duas integrais. Uma vai estar
com AX, né? O resultado dela vai estar na direção de AX e a outra na direção de AY. Eu já adianto para vocês que o resultado da integral nessa parte relacionada ao termo AY, ela vai zerar. Nós não vamos ter componente em AY no resultado total do campo elétrico aqui no ponto P. Porque, gente, pela simetria, já dá para a gente imaginar que isso ia acontecer. Porque se você imaginar aqui a influência do Y, né? Do eixo Y no campo elétrico total no ponto P, sempre nós temos daqui para a direita alguma coisa em Y que vai anular o efeito dele daqui para a esquerda. Porque o Y ele é infinito, tanto aqui do zero para a direita como do zero para a esquerda, né? Nós estamos variando o plano de y valendo menos infinito até mais infinito. Então, as componentes, devido à simetria, em termos de y do campo elétrico total, se anulam. Dessa forma, o que sobra aqui para nós da integral vai ser um resultado apenas na direção de AX. Eu não vou resolver aqui a integral, mas na próxima tela eu já mostro o resultado final dela. Ao resolver, então, a integral, a gente chega no resultado do campo elétrico total devido a esse plano carregado. Então, nós obtivemos aí E igual a ρS. ρS é a densidade superficial de carga, dividido por 2 ε0 na direção de AX. O que é interessante nessa fórmula? O que a gente observa? A magnitude do campo elétrico é independente da distância do plano ao ponto P. E a sua direção é normal ao plano, está na direção de AX. Então, observem que interessante. Aqui, quando nós temos um plano infinito carregado, não importa a distância do ponto que a gente está querendo obter o campo elétrico. Nós podemos considerar um ponto aqui super próximo do plano, ou nós podemos considerar um ponto muito distante do plano, que o campo elétrico ele vai ser o mesmo, porque a magnitude dele independe da distância do plano até o ponto de interesse ao campo elétrico. A direção desse campo elétrico sempre vai ser uma direção normal ao plano. Então, nesse caso aqui, como o nosso plano ele estava localizado, né, em YZ, o nosso campo elétrico ele resultou na direção de AX, ou seja, uma direção perpendicular ao plano. Para que a fórmula que nós obtivemos anteriormente não fique limitada apenas àquela situação em que o plano é infinito ao longo dos eixos Z e Y, nós vamos considerar aqui a fórmula escrita de uma maneira mais geral. Então, dessa maneira, nós temos que o campo elétrico devido ao plano infinito vai ser ρS dividido por 2 ε0 AR. Aqui nós, conforme comentamos, não temos distâncias para calcular. Então, note que o campo elétrico devido a uma carga pontual, ele depende inversamente do quadrado da distância entre a carga pontual e o ponto. O campo elétrico devido a uma linha infinita de cargas, ele depende inversamente da distância, da mínima distância, na verdade, entre a linha carregada e o ponto. Agora, o campo elétrico devido ao plano infinito carregado, ele não depende da distância. Quem que é esse AR, então? Para a fórmula ficar escrita da forma genérica. AR vai ser um vetor unitário e ele é unitário do vetor normal a esse plano. E ele sempre vai estar direcionado da superfície de carga para o ponto. Então, sempre essa regra se mantém. O vetor que nós vamos escrever sempre está direcionado da carga, seja ela uma carga pontual, uma linha, um plano, e ele vai estar direcionado, então, da carga
para o ponto onde nós desejamos obter o campo elétrico. Então, assim fica escrita a fórmula geral para a obtenção de campo elétrico devido a uma distribuição superficial de cargas. Bom, pessoal, então nessa aula era isso que eu queria conversar com vocês a respeito de teoria. Eu espero que vocês tenham compreendido, estudem, anotem as dúvidas que vocês tiverem para eu poder ajudar vocês depois. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!